Fala, peixinhos de toda a internet, sejam bem-vindos a mais um HQ. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre Carolina, HQ da Sirlene Barbosa com a arte do João Pinheiro. Bom, há algum tempo eu venho ouvindo falar um pouco mais sobre a Carolina Maria de Jesus, que é uma autora e poetisa brasileira que eu não conhecia. Tem um trabalho incrível, assim, né? Quando a gente pensa em referências literárias brasileiras, a gente muito provavelmente já vai para um imaginário branco, né? A gente já vai para alguns autores brancos, poetas brancos e homens, né? Principalmente. Então é muito interessante ver como essas autoras, esses autores negros também aparecem, né? A gente tem, por exemplo, Machado de Assis, que foi profundamente embranquecido. Eu lembro que eu estudei no ensino médio Machado e fui descobrir que ele era negro muito depois, acho que na faculdade, se eu não me engano. Então é muito interessante poder ver, dar voz, conhecer o trabalho dessas autoras e autores negros brasileiros, que é uma gente muito incrível, assim. A Carolina, em específico, eu acho que é muito fascinante, porque ela era uma mulher negra, pobre, favelada, que escrevia poemas, escrevia músicas, escreveu livros incríveis, né? O livro mais famoso dela é O Quarto de Despejo, de 1960, que é um diário das vivências dela na favela. Aí o que a Sirlene Barbosa faz aqui é justamente falar um pouquinho sobre essa trajetória, né? Um trechinho da trajetória, principalmente perto da publicação do Quarto de Despejo, falar um pouquinho sobre como era a vida da Carolina Maria de Jesus, né? Quem ela era, e mesclando com alguns trechos dos livros dela, né? Do Quarto de Despejo. É realmente muito legal como a narrativa se constrói nessa HQ. A Carolina era uma mulher que desde cedo gostava de ler muito, né? Ela lia grandes clássicos, então ela falava muito que ela havia lido Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Então ela tinha um contato muito forte com a literatura. Ela teve 3 filhos também, né? Com pessoas diferentes. Ela não se ateve a nenhum homem ao longo da sua vida. Ela falava que homem nenhum ia querer dormir com uma mulher que dorme com um lápis embaixo do travesseiro, que tá sempre lendo. Então ela quis priorizar essa questão da escrita na vida dela, né? Ela sabia que nos relacionamentos, no modo como o patriarcado era forte naquela época, né? Principalmente. Até hoje, não é mais? Como que aquilo poderia tirar ela do caminho dela de ser uma grande escritora, de ser uma grande poetisa, né? Então, ela também tinha várias questões com as agressões físicas, né? Ela falava que ela não queria ser tambor de homem nenhum, né? E principalmente ali na favela do Canindé, ela presenciava muita violência, muitos homens violentos, inclusive denuncia isso nos livros dela, né? Denuncia, ela coloca que no livro dela ela ia registrar tudo, tanto o bom quanto o ruim daquela comunidade, né? O melhor e o pior de cada um que aparecia naquele cotidiano dela. Aí em 58, o repórter Audálio Dantas foi na favela do Canindé fazer uma reportagem, né, buscar uma matéria, e ele ouviu a Carolina falando, né, ela tava brigando com alguém, tava falando que ia colocar aquelas pessoas no livro dela. E aí chamou a atenção dele, né, pensando, como assim, uma mulher daqui escrevendo, né, que livro é esse? E aí ele foi atrás, e ele que ajudou ela a finalmente publicar o Quarto de Despejo depois, né. Outra coisa que eu acho muito bonita e importante de ser ressaltada no trabalho da Carolina é que ela, por exemplo, não segue estritamente uma norma culta da língua portuguesa, né? Ela tem um jeito de escrever e de falar que condiz muito com a realidade que ela vivia, né? E eu acho isso muito forte, eu acho legal a gente poder pensar, porque existe muito preconceito linguístico também, né? Da gente pensar, a pessoa não sabe se expressar na norma culta, ela escreve errado, e de alguma forma a gente desvaloriza o discurso dessas pessoas, e o discurso delas pode ter muita força sim. E é legal a gente aprender a ver beleza nesse modo de se expressar também, né? De poder valorizar uma pessoa por quem ela é, pelo modo que ela se expressa. E não querer impor um modo, uma educação que a gente teve, querer impor um modo que a gente fala, que a gente escreve, para poder validar o discurso de alguém, né? É óbvio que a gente tem a língua portuguesa e a gente tem as normas, etc. Mas a língua está se transformando o tempo inteiro, né? Eu acho que ninguém tem que ter seu discurso desvalorizado pelo seu modo de falar, né? Então eu acho muito legal como essa obra da Carolina, ela redimensiona isso de alguma forma, né? Mostrando pra gente que uma pessoa que não fala dentro da norma culta da língua portuguesa pode sim escrever poesias belíssimas, potentíssimas e muito mais pungentes do que muita gente que escreve poesia dentro das normas.
Vamos agora para o nosso gráfico de riscos, começando pelo risco de paralisia. O risco de você ficar horas travado na mesma página, observando uma arte incrível. E vai uma nota 8 de 10. O trabalho do João Pinheiro é muito legal, né? Ele não faz uso de cores, e eu acho que isso faz muito sentido pelo tom que ele usa para retratar essa São Paulo, essa miséria, uma coisa um pouco mais seca, né? Um pouco mais dura. O olhar das personagens eu também acho que é muito precioso, assim, né? O modo como ele retrata a Carolina, como ele retrata as crianças, como ele retrata as personagens das quais ela fala. Eu acho que as expressões são muito boas, então é muito bonito como ele constrói a narrativa visual dessa HQ, que realmente vai te conduzindo, te levando e te mostrando não só a miséria, mas também a grande poesia dentro do olhar dessas personagens. Eu acho que isso que fica muito forte pra mim, né? Como dentro desse cenário de miséria, ele consegue mostrar olhos tão expressivos e tão poéticos e ricos que instigam a gente a querer saber mais sobre aquelas pessoas, sobre o que elas pensam, que é o que é a alma da obra da Carolina Maria de Jesus, né? Que é você olhar pra essa mulher que era negra, que era favelada, que catava lixo e que, assim, é um universo poético riquíssimo, sabe? Quando você olha pras fotos da Carolina Maria de Jesus, pro olhar dela, você vê que tem muita coisa ali dentro, sabe? E eu acho que ele preservou muito bem isso nas artes. Próximo risco é o risco de contrato eterno, o risco de você ter que ler uma infinidade de HQs para completar essa história, e vai uma nota 8 de 10. Essa HQ ela é muito rápida de ler, eu li em uma tarde, assim, ela te conduz de uma forma muito fluida e muito legal, porém, ela abre o grande leque que é o da obra da Carolina Maria de Jesus. Então, lendo os trechos de Quarto de Despejo, do Diário de Bitita, que aparecem aqui, dá muita vontade de sair lendo a obra inteira da Carolina, e eu acho que esse é o maior êxito dessa HQ, é deixar a gente realmente fascinado pelo universo dessa mulher e querendo consumir toda a literatura que ela produziu. Próximo risco, o risco de fandom, o risco de surgirem milhares de fanfics, fanarts desse universo, vai uma nota 5 de 10. Por ser uma HQ biográfica, ela não abre tanto espaço, né, para que fanfics sejam criadas, né, outras histórias. Eu dou essa nota 5 nessa esperança de que conhecer o trabalho da Carolina leve outras pessoas periféricas a quererem colocar as próprias vivências, né? A quererem expor essa realidade através da arte. Próximo risco, o risco de esmagamento, o risco da realidade representada aqui te esmagar feito uma panqueca, não tem como não ser uma nota 10 de 10. Ler Carolina é uma experiência que realmente esmaga a gente, porque a gente tem contato direto com uma realidade que muitas vezes está distante de nós, né? Por mais que a gente veja muitas pessoas em situação de rua no nosso cotidiano, a gente muitas vezes não tem contato com a extrema periferia, com a realidade de uma favela, com a realidade das bordas da nossa cidade, né? Então é uma visita a isso, um olhar para esse lugar que é tão abandonado, que é tão não pensado, ver como dentro de uma realidade extremamente atroz existem olhares belíssimos e qualidade literária, qualidade artística, excelência artística, para de alguma forma sensibilizar o que há de humano dentro de cada um de nós. Próximo risco é o risco de explosão, risco da sua cabeça explodir em milhares de pedacinhos incandescentes, e vai mais um redondíssimo 10 de 10. Pra mim, eu acho quase impossível não explodir a cabeça tendo contato com essa HQ, principalmente por não conhecermos tanto do trabalho dessa mulher, da relevância que essa mulher teve. Eu havia ouvido falar no Quarto de Despejo, né, que é o livro dela, mas tem o Diário de Bitita, tem músicas que ela compôs, é um universo vastíssimo em torno da Carolina Maria de Jesus. A gente tem grandes nomes das artes em geral. A gente tem, por exemplo, eu fiz curso de interpretação, tô concluindo agora o curso de direção, e eu vi muito recentemente apenas, tive contato com grandes nomes do teatro brasileiro, como Abdias Nascimento, como Benjamin de Oliveira, que foi um grande palhaço brasileiro, um pioneiro em muitas coisas.
E aí eu fico me perguntando quais recortes a gente tem que fazer pra começar a dar voz e começar a ver esses artistas e essas artistas, sabe? Eu tenho que estar falando de teatro negro pra ter contato com Abdias e com o Benjamin, ou quando eu falo de palhaçaria, o Benjamin já devia ser um dos primeiros a aparecer. Quando eu falo sobre teatro experimental, o Abdias Nascimento deveria ser o primeiro a aparecer, sabe? Por que que a gente tem que sempre ir recortando e falando, não, quando eu vou falar de teatro negro, aí eu vou ver essas referências. Então a Sirlene, ela fala, né, o estopim pra ela falar sobre Carolina veio de olhar, ela é educadora, né, e de olhar pra biblioteca e ver como haviam poucos autores e autoras negros ali, né, na biblioteca da escola. E aí, então eu fico pensando, né, tipo, que como é importante a gente trazer essas pessoas, né? Então existem tantas pessoas fortes, tantos nomes de peso dentro da história mundial que são pessoas negras, que são mulheres. Então por que que a gente não traz mais essas referências para a sala de aula? Por que que a gente não traz mais essas referências para as nossas vidas, pra gente falar sobre o mundo? Então é muito importante que a gente olhe para esses corpos que são colocados à margem da sociedade e que têm tanto a contribuir para o mundo. Os olhares das personagens são explosivos nessa HQ, as falas, os trechos que eles usam de quarto de despejo são realmente os mais pungentes, assim, eles são é tudo muito explosivo, assim, é tudo muito, são granadas, assim, poéticas, né? Você olha para aquilo e você fala, olha a potência disso aqui, olha como isso me mobiliza, olha como isso mexe dentro de mim. A visão dessa mulher sobre o mundo, como ela me transforma, como ela me arrebata e como ela me faz querer mudar as coisas, querer trazer, denunciar e de alguma forma mobilizar a realidade. E vamos ao nosso risco derradeiro, risco pombo correio, risco de você sair por aí indicando essa HQ para todo mundo ler. E vai o terceiro redondíssimo 10 de 10. Não tem como não sair por aí indicando essa HQ pra todo mundo ler, porque é uma HQ muito rápida, a arte é maravilhosa e ela te dá um panorama muito bonito sobre uma autora e uma poetisa que deve ser conhecida por todos. É uma mulher que foi muito inspiradora, que é muito inspiradora e que essa HQ, tomar contato com essa HQ vai te fazer querer conhecer ainda mais da obra dela, ainda mais de quem ela era e de outras também, né? Faz a gente querer pensar, o que me mobiliza muito nessa HQ é pensar quem são as Carolinas Marias de Jesus de hoje. Quem são essas mulheres periféricas que estão escrevendo agora, né? Como que a gente pode dar voz, espaço e conhecer o trabalho dessas mulheres, né? Como que a gente pode empoderar essas mulheres para que o trabalho delas seja valorizado e apareça cada vez mais. Não só mulheres cis, mas também mulheres trans, homens trans. Como que a gente pode chegar para essa galera, dar voz para elas, porque realmente tem muito para ser dito, tem muito para ser debulhado e para ser ainda mobilizado na nossa sociedade. Então é muito legal poder pensar em dar cada vez mais espaço para essa galera e ter cada vez mais referências negras dentro do nosso cotidiano. Quer ficar mais próximo da gente daqui do canal? Ter acesso à nossa comunidade, a conteúdos exclusivos e adiantados? Aqui na Maré Geek a gente tem um compromisso muito grande com contar histórias. A gente quer trazer novas ideias e novos conceitos para dentro do mundo nerd, que infelizmente tem tantas coisas ainda enraizadas, tantas coisas engessadas. Com a nossa websérie Desaventureiros a gente consegue fazer isso na prática, trazendo um conteúdo de fantasia medieval muito mais plural e com temas diversos e personagens diversos. Claro que isso não é barato e nem um pouco fácil. Por isso a gente está lançando essa campanha no Catarse para que vocês possam contribuir com a gente. E caso não possam contribuir, só divulgando o nosso Catarse, os nossos programas e o nosso trabalho, isso já ajuda demais a gente. As recompensas são muito diversas e mesmo com uma contribuição pequena por mês você já vai ter acesso à nossa comunidade, onde a gente discute as mais diversas pautas e onde estão as equipes de todos os nossos programas daqui do canal. A gente agradece muito a toda a nossa comunidade de apoiadores e apoiadoras e a todos que acompanham os nossos programas também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo, compartilhe com seus migs e se inscreve aqui no canal da Maré Geek para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente lança. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até semana que vem.